Apocalipse, capítulo de número 1. Só quem achou, diga amém. Irmão, a palavra, o título dessa mensagem é a oferta dos nobres. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a oferta dos nobres. Amém? Olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração para a palavra de Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com você nessa noite uma mensagem que eu fui ministrado lá em São Paulo essa semana por essa mensagem. Essa semana eu fui numa capacitação de pastores da Vinha e fiquei em São Paulo segunda, terça e quarta. Terça e quarta foram os dias de ministrações. E eu posso dizer para você, querido, que foram os melhores 2 dias que eu tive, eu acho que na minha vida ministerial. O nível de palavra que nós fomos ministrados lá foi extremamente profundo, foi forte, foi revelador. E hoje eu queria compartilhar com você uma das palavras que nós fomos ministrados lá. Então eu não tenho vaidade nenhuma, essa palavra sim, eu não recebi ela diretamente de Deus. Foi um servo de Deus, o pastor Aloysio, que recebeu essa palavra, compartilhou conosco, e eu fui tão ricamente abençoado, que eu achei que eu não poderia me calar e não compartilhar com você. A primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite é: qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Qual é a visão da comunidade Ágape? Quem sabe me dizer? Levante a mão. Hein? Qual é a nossa visão? Celular? Motorola? Estou brincando, Altemar. A nossa visão é célula, sim ou não? Sim ou não? Não, não é. Na verdade, queridos, células apenas é uma estratégia que nós usamos. Mas a nossa visão é cada crente um ministro. Amém ou não? É diferente. Célula é a estratégia que nós usamos para que cada crente possa exercer seu ministério. Então a célula, na verdade, ela é uma ferramenta. Diga comigo assim: a célula é uma ferramenta. Mas a nossa visão é que cada crente é um ministro. Posso ouvir um amém? E aí, querido, o que isso quer dizer? O que isso implica? Por que nós temos essa visão? Na verdade, essa visão não é nossa. Essa visão ela é bíblica. Essa é a visão neotestamentária. Por quê? Porque, querido, a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor, Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Então hoje nós não temos mais aquela questão do clericalismo. Nós não temos mais a visão do clero. O que é o clero? É um grupo, uma seleção, um grupo selecionado, que detém a revelação, a intimidade, a palavra e passa para os leigos. Não,
Isso até aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas na Nova Aliança, irmãos, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, hoje somos sacerdotes, somos ministros do Deus vivo. Posso ouvir um amém? Então, querido, no livro de Apocalipse aqui, o apóstolo João, ele recebe a revelação do Senhor, e ele compartilha as 7 igrejas. E uma coisa que me chama a atenção aqui, nesse livro, é o que ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 1, que ele diz assim, olha, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Olha só, querido, Jesus aqui, ele é chamado de fiel testemunha, ele é chamado, querido, de primogênito dos mortos. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque ele é o primeiro que ressuscitou. Um dia a Bíblia diz que os mortos em Cristo também ressuscitarão, mas Jesus foi o primeiro. Posso ouvir um amém? Então ele é o primogênito dos mortos, e detalhe, ele é o príncipe dos reis da terra. Agora, quando você ouve falar que Jesus é o príncipe dos reis da terra, você deve pensar assim, é claro, porque ele é o príncipe da rainha Elizabeth, ele está acima da rainha Elizabeth, ele está acima do Donald Trump, ele está acima dessa turma toda, ele está acima do Brasil, é o Temer, não é? Não há o que temer. Então ele está acima do Temer. Talvez você leia esse texto e você diz assim, olha, é isso, mas não é não, irmãos, porque essa carta não é uma carta natural, ela é uma carta espiritual. O apóstolo João, quando recebeu essa revelação de que Jesus, ele é o príncipe dos reis da terra, na verdade, querido, esses reis aqui não estava falando de César, não estava falando de qualquer outro rei da terra no sentido natural, mas estava falando de nós, que somos reis e sacerdotes em Cristo. Ele é o príncipe dos reis. Eu não sei quanto a você, irmão, eu sempre quis ser nobre, e quando a Bíblia diz que eu sou rei, irmão, eu já tinha um rei na barriga, agora eu tenho 2. Eu fico feliz. Olha para o seu lado, vê se tem um rei aí. Oh meu Deus, vê se tem uma rainha aí. Eu queria fazer um desafio aqui, que eu acho que vai ser muito bom para os casamentos. Eu queria pedir para as esposas olharem para os maridos e falarem, meu rei. Fala aí, fala, meu rei. Ô Kiko, você já ouviu a Simone falar? Não? Mas então agora, será que eu vou ter que descer e colocar o microfone? Hein? Você acabou de falar? Olha aí, irmão, para o seu marido aí, irmão, olha para ele, olha no olho e fala, meu rei. Se a Dona Lourdes já falou com o senhor? Falou? Quer que fale no microfone, Dona Lourdes? Não? Não. Rose, falou já com o Tolito? Falou, Tolito, você ouviu? E o Anderson, ouviu? Ouviu? Algum marido aqui não ouviu? Porque se não falar olhando no olho, vai falar no microfone. Hein? Ouviu aí, Giovanni? Ouviu? Você já falou com o Christian? Peraí, deixa eu descer aqui. Então, querido, olha que coisa poderosa. Agora você, marido, você também não pode ficar para trás. Olha para sua esposa e diga, minha rainha. Ouviu, Rose? Ouviu, Luciana? Ouviu? Ouviu, Carol? Ouviu? Deixa eu ver quem mais aqui. Não ouviu? Ô Pablo, eu vou ter que levar o microfone aí para você falar? Não? Todo mundo ouviu? Então, querido, olha só. A palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe dos reis da terra. E olha o que Ele diz. Aquele que nos ama, príncipe dos reis da terra. Uau, perdi aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez o quê? Reis. A minha versão da Bíblia King James está falando aqui. E nos fez reis. Talvez a sua palavra, a sua versão está dizendo reino. Mas o correto é nos fez reis. Então se Ele nos fez reis, a Bíblia diz que Ele é o príncipe dos reis da terra, então Ele é o príncipe de quem? Ele é o nosso príncipe. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, olhe para mim aqui um instante. Eu queria que você prestasse muita atenção em mim. Eu não queria que você se distraísse com nada nessa noite, porque o que eu tenho para passar para você aqui é muito rico.
E você não pode perder. A Bíblia então diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Então o crente hoje, irmãos, ele tem esse duplo ofício. Ele é sacerdote e ele é rei. Então diga comigo assim: eu sou sacerdote e rei. Agora, amado, preste atenção. Esse não era o desejo de Deus só para a nova aliança. Isso já fazia parte do coração de Deus para a antiga aliança. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 18, no versículo de número 5. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, o versículo 5. Irmãos, eu anotei a referência errada. Mas não é Êxodo 18 não. Eu anotei a referência errada. Eu não vou procurar aqui porque não há tempo. Mas quando você lê a Bíblia, olhe para mim. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver, querido, que o desejo de Deus era uma nação de sacerdotes. Posso ouvir um amém? Só que o povo de Deus, ouça bem, o povo, ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, nós não queremos subir ao monte, nós não queremos ouvir direto de Deus. Vai você, ouve o que Deus tem para falar, e depois que Deus falar com você, tudo que Ele disser para você, nós faremos. A Bíblia diz então, querido, que não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não era ter um rei sobre os reis no sentido natural. A vontade de Deus era Ele falar com todos. A vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes. A vontade de Deus era que todos tivessem acesso. Mas a própria nação de Israel, ela rejeitou esse acesso. O povo de Israel não quis. O povo elegeu Moisés, ou seja, colocou Moisés como nessa função e disse: Moisés, vai você, e tudo que Deus falar com você, passa para a gente, que a gente faz. A Bíblia diz então, querido, que Moisés sobe ao monte, e ele sobe para receber a lei. Ele sobe para receber o que, igreja? A lei. E quando Moisés desce daquele monte, o que acontece? Aquele povo tinha se corrompido. Aquele povo faz uma estátua, um bezerro de ouro, e eles começam a adorar aquele bezerro de ouro. Eles começam a se prostrar. Eles começam, querido, a cantar louvores e dançar na presença daquele bezerro de ouro. Quando Moisés desce daquele monte, querido, ele vendo aquela situação, ele dirigido por Deus, ele fala assim: olha, isso não pode ficar assim. Então, querido, ele dá uma direção, e ele diz assim: olha, cada um mate o seu vizinho, isso não pode acontecer. Vocês estão profanando o Senhor. E a Bíblia diz, querido, que ninguém teve coragem de matar ninguém, a não ser a tribo de Levi. A tribo de Levi naquele dia matou 3.000 homens. Quantos homens? 3.000 homens. Eu não sei se você sabe, isso tudo aconteceu num dia de Pentecostes. A lei foi dada no dia de Pentecostes. Eu não sei se você sabe disso. E observe a diferença da lei para a graça. No dia que a lei foi dada, 3.000 homens morreram no pé do Sinai. Mas no dia do Pentecostes, em que o Espírito foi dado à igreja, 3.000 almas foram salvas. Lei é morte, graça é vida. Posso ouvir um glória? E aí, querido, a tribo de Levi foi a única que se posicionou em matar. Então Deus falou comigo: essa tribo, ela tem compromisso. Essa tribo de verdade é uma tribo que posiciona. Então a tribo de Levi passou a ser uma tribo sacerdotal. Então eles passaram a ser os sacerdotes. Eles passaram a ter a incumbência de cuidar das coisas do templo, do tabernáculo. Na verdade, eles estavam no deserto. Eles tiveram essa incumbência. E eles começaram a exercer o ofício sacerdotal. A tribo de Levi passou a ser uma tribo sacerdotal. Diga comigo: a tribo de Levi passou a ser a tribo sacerdotal. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Mas eu pergunto para a igreja: era esse o desejo de Deus, sim ou não? Não. A vontade de Deus, o desejo de Deus, o coração de Deus era que cada crente fosse um ministro. A vontade de Deus era que cada crente tivesse livre acesso ao Senhor. Cada crente um sacerdote. Agora, eu não sei se você sabe, querido, o ofício sacerdotal ele é diferente do ofício profético. Ser sacerdote é uma coisa, ser profeta é outra. O profeta, querido, ele é aquele que ouve de Deus. Ele é aquele que ouve de quem, irmãos?
é aquele que ouve de Deus e é aquele que transmite o que está na boca de Deus, o que está no coração de Deus, para os homens. O sacerdote é aquele que traz de Deus para os homens. O profeta, perdão. E o sacerdote é a contramão, ele é o oposto. O sacerdote é aquele que recebe dos homens para oferecer a Deus. Então o sacerdote, ele é diferente do profeta. O profeta recebe de Deus para dar para os homens. O sacerdote recebe dos homens para oferecer a Deus. O sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus. Então olhe para mim, irmão. A Bíblia diz que eu e você, ministros da nova aliança. Quantos aqui são ministros da nova aliança? Digam amém. Não, esse amém está fraco. Quantos aqui são ministros da nova aliança? Digam amém. Eu e você, ministros da nova aliança, nós somos sacerdotes. E o que isso significa, irmão? Isso significa que não é a minha função de pastor somente, só eu como pastor, que tenho a incumbência, a responsabilidade de orar pelos homens, de trazer as questões dos homens diante de Deus. Todos nós temos isso. Sabe, querido, na nova aliança todos os crentes são ministros. E nós temos um ministério como sacerdote. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele assim: você sabe qual é a sua função como sacerdote? Você sabe? Sim ou não? Então eu quero te mostrar um texto bíblico. Olha só, querido. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quantos acharam? 2 Coríntios, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18, digam amém. Olha o que está escrito. Mas todas as coisas provêm de Deus. Todas as coisas provêm de quem, irmãos? Que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Então olhe para mim, querido. Eu e você, nós temos o ministério da reconciliação. Amém? Olha só, pois que Deus estava em Cristo reconciliando, versículo 19, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Olha para mim, eu e você, querido, nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Pastor, agora eu entendi por que o senhor faz tanto gabinete. É o dia inteiro reconciliando marido com mulher, irmão com irmão. Não, irmão, não é esse tipo de reconciliação que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que nós recebemos o ministério da reconciliação. E que reconciliação é essa? Qual é a reconciliação que precisa ser feita? É a reconciliação do homem com Deus. Deus, ele já se reconciliou com o homem. Deus, a Bíblia diz que ele já deu Cristo Jesus para o perdão dos pecados dos homens. Deus, ele já fez a parte dele. Deus, ele não tem mais nada. Deus, ele não tem mais o que condenar o homem. Deus já foi reconciliado com o homem. A igreja está ouvindo? Diga amém. Mas a grande verdade é que o homem hoje ainda é inimigo de Deus. O homem é inimigo de Deus. O homem resiste a Deus. Sabe, querido, ouve o que eu vou te falar nessa noite. Em nome de Jesus, eu queria que você prestasse atenção, porque o ouro está começando a ser derramado agora, nesse momento, para você. O homem é inimigo de Deus. O homem natural, ele é contra Deus, ele é anti-Deus. O homem, querido, você observa aí que a gente vê essas catástrofes acontecendo. Você vê o tsunami. Eu me lembro que na época do tsunami que aconteceu lá na Indonésia, eu lembro na época do tsunami as pessoas falando: isso é a ira de Deus contra aquele povo. Que ignorância! Que ignorância! Não tem nada de ira de Deus contra aquele povo, porque a ira de Deus não está sendo derramada nessa hora na terra. A ira de Deus virá sobre a terra no período da tribulação, da grande tribulação. Tanto
é que Jesus, ele disse aqui, quando você vê o texto, que ele vai à sinagoga, ele abre o livro de Isaías, ele começa a ler, e ele começa a dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar as boas novas. E ele começa a falar, e o ano aceitável do Senhor, e ele fecha o livro, ele não diz o dia do juízo do nosso Deus, ele fecha o livro antes. Mas as pessoas olham, e tudo quanto é coisa que acontece nessa terra de ruim, as pessoas estão colocando a culpa em Deus. O homem põe a culpa em Deus pelas catástrofes. Eu estava vendo o pastor ministrar, ele estava vendo uma reportagem na televisão, ele disse, e aí, querido, uma das esposas das viúvas de um dos jogadores da Chapecoense, ela estava dando uma entrevista num programa de utilidades, não era um programa sobre o acidente, mas ela estava ali, e ela disse algo que foi muito, muito interessante, que essa esposa, ela teria dito o seguinte: olha, quando o avião caiu, ouça bem, aí ela disse assim: a minha mãe tentou confortar o meu filhinho, dizendo para o meu filhinho o seguinte: olha, não fica assim não, era o filho do jogador que morreu, não fica assim não, porque Deus levou o seu pai, foi Deus que levou o papai, não fica triste não. Aquela mãe disse que aquele menino, ele voltou para casa tão revoltado, que ele tinha algumas coisas na casa dele que falava sobre Deus, ele rasgou tudo que tinha o nome Deus, ele pegou uma canetinha e escreveu no quarto: eu odeio Deus. E por que ele dizia que odiava Deus? Porque o Deus que ele estava conhecendo foi o Deus que tirou o papai dele. E muitas vezes nós estamos falando, morre um garoto aí no tráfico de drogas, e a gente fala: foi Deus que levou. Não foi. Não é esse o Deus que nós servimos. Não foi, isso é obra do diabo. O acidente da Chapecoense não foi vontade de Deus não, irmãos, foi o diabo. Você pode ter certeza disso, mas como pastor que você tem certeza? Querido, vai ver a história desse acidente, foi tudo fruto de ganância, para economizar dinheiro, não gastar, não investir com combustível. Tantas vidas foram mortas. Aí eu pergunto para vocês, se é Deus, foi Deus que derrubou aquele avião? Não foi. Sabe o que foi? Foi adoração a Mamon. Aquele piloto, infelizmente, irmão, não estou aqui para desonrar nenhum morto, Deus que me livre, mas ele quis economizar, ele não quis fazer o que tinha que fazer, os procedimentos que tinham que fazer, e o avião caiu. Só que a vovó, até bem intencionada, ela chegou para o netinho, tentando amenizar a dor dele, e falou assim: olha, foi Deus que levou o papai, aquele menino está com ódio de Deus. Aí você fala: mas aquele menino é o quê? Aquele menino é sincero. Porque tem um monte de gente aqui não sei, mas tem um monte de gente hoje em dia que está nascendo, que está crescendo com ódio de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma menina que sofreu abuso, e ela falou assim: a culpa foi de Deus. Não foi. Ela tinha sofrido abusos quando era criança e botava a culpa em Deus. Ela culpava Deus. Então, querido, eu quero dizer algo para você: o mundo hoje é inimigo de Deus. O homem caído é inimigo de Deus, mas eu e você recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra de dizer: não, Deus não é esse malvado, Deus não é esse carrasco. Pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por você. Ele não tem nada contra você. O desejo de Deus é te prosperar, é te abençoar, é te ver feliz. O desejo de Deus é te ver avançar nessa vida. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É por isso, querido, que todas as vezes que você for pregar na sua célula, no púlpito, onde for, para de pregar lei. Para de pregar lei, começa a pregar a graça de Deus, começa a pregar o amor de Deus, começa a pregar as palavras da reconciliação. Porque hoje em dia as pessoas estão pregando um Deus irado dentro da igreja. Que reconciliação é essa? Nós estamos aqui para dizer: oi, querido, olha, Deus não está com raiva de você. Ele não está. Deus não está irado com você. Não está. Tá não, filho. Ele te ama. Ele já te perdoou. Ele já te perdoou dos seus pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Só que ouça o que eu quero te dizer, irmão. Não seja passivo nessa palavra. Porque talvez você está ouvindo isso, você acha que isso é uma responsabilidade só minha. Mas a Bíblia está dizendo aqui, querido, que Ele nos fez sacerdotes. Ou seja, eu sou sacerdote, mas você também é. Então você tem responsabilidade, você tem um ofício. Você precisa anunciar para o mundo as boas novas, o Evangelho. E é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque da nossa boca muitas vezes não está saindo boas novas.
Não está saindo o evangelho. A palavra evangelho é boas notícias. A nossa boca está repleta de condenação. A nossa boca está repleta de ira. A nossa boca está repleta de julgamento, de apontar o dedo, de acusação. Sabe qual é o grande problema, irmão? Tem um monte de gente desviada aí. Sabe por quê? A igreja se tornou melhor acusadora que Satanás. Acusa mais que o diabo. Eu quero dizer para você nessa noite, nós temos o ministério da reconciliação. A palavra da nossa boca, olha, nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Está dizendo aqui, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores do céu. Nós temos uma missão nessa terra, e essa missão não é só minha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa missão não é só dos líderes da igreja, porque tem muita gente que acha assim, isso aí é para os líderes da igreja, isso é só para os formandos do maturidade, do CTL. Não é para mim não, irmão, é para você. Porque se você acha que essa responsabilidade é só minha, se você acha que essa responsabilidade é só para os líderes da igreja, você está na nova aliança, mas com a cabeça da antiga aliança, você é clerical. E você não tem que ser clerical. Você tem que entender que Ele nos fez um reino de sacerdotes. Olha para o irmão que está do seu lado. Tem um sacerdote do seu lado. Olha para ele e diga assim, olha, você tem. Diga como um vencedor, diga, você tem a palavra da reconciliação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, querido, alguém precisa chegar para esse garotinho e dizer para ele, filho, não foi Deus que levou o seu papai. Não foi. Não era vontade de Deus, não. Sabe, às vezes tem pessoas morrendo doentes, criancinhas morrendo de câncer, tanta coisa. Tem gente que fala assim, foi Deus. Que Deus é esse, irmão? Isso não é a vontade de Deus, não. Não. Esse mundo jaz no maligno. E nós temos a mensagem dessa reconciliação para dizer, filho, a tua vida pode ser melhor. Deus, Ele está de bem com você. Deus já reconciliou você com Ele por meio de Cristo Jesus. Já houve uma reconciliação. Então o que precisa? Agora só precisa você aceitar essa reconciliação. Quantos estão entendendo? Porque nós somos sacerdotes. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Então, querido, aquele vizinho, aquele seu colega de trabalho, sabe, querido, aquela pessoa que você conhece, aquele seu colega da escola, da faculdade, aquela pessoa que você conhece, que você vê que ela é totalmente resistente a Deus, aquela pessoa que você vê que ela não abre o coração para Deus, você tem a palavra da reconciliação. Eu era assim, irmão. Eu vou dizer para você, eu não tinha raiva declarada de Deus, mas quando alguém me chamava para entrar dentro de uma igreja, eu ficava emburrado, eu ficava irritado, eu ficava de mau humor. Você queria acabar. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era jovem, quer dizer, ontem, eu estava namorando a pastora Roberta, porque vocês sabem que quando ela me viu, ela se apaixonou por mim. Foi amor à primeira vista. E aí teve uma época que nós terminamos o namoro, irmãos. Terminamos. E eu pensei comigo assim, coitada dela, deve estar sentindo muita falta de mim. Eu preciso voltar para ela. Por que você está rindo, cara? Você não acredita que ela sentia falta de mim, não? Você acredita? Amém. Aí eu pensei, coitadinha, deve estar sofrendo muito. Preciso voltar para ela. Ela não está aqui não, né, irmão? Então, cheguei e fui voltar com ela. Ela chegou para mim. Eu já dei essa dica aqui, vou dar de novo para você, menina, que está me ouvindo, você que é solteira, você que é a futura corte do Kelsinho. Que diga-se de passagem, hoje se ele não arrumar a corte, eu desisto. Porque ele está bonito demais hoje, não está, Kelsinho? Oh. Então, escute bem, vou te dar a dica. Fui voltar com a pastora,
Cheguei para ela, olha só, falei assim, olha, eu tô aqui porque eu acho que a gente precisa voltar. A sua vida não tem sentido sem a minha. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu volto com você, mas só tem um porém. Eu falei, o que é? Agora eu sou crente. Eu falei, tem problema não, eu sou espírita. Crente e espírita se mistura bem. Ela falou assim, não, você quer voltar comigo? Eu falei assim, não, eu não quero. Ela chegou e falou assim, então agora você tem que ir para a igreja comigo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei revoltado. Por quê? Porque os cultos da igreja que ela ia eram 7 horas da noite, irmão. E os jogos do Campeonato Brasileiro, na época, era 5h30, 6 horas, não lembro. E às vezes eu estava ouvindo o jogo do Vasco. E na época o Vasco tinha time que dava para ouvir jogo. E eu ouvindo o jogo, e ela ligando, você já está pronto? O culto já vai começar. Eu... Tô. Aí fui para o culto, irmão. Com uma raiva inenarrável. Fiz tanta bagunça no primeiro culto, irmão, que eu estava endemoniado. Já contei para vocês, foi um domingo de ceia. Eu cheguei lá tão irritado. Eu fiquei irritado com o louvor. Eu fiquei irritado com a diaconia. Viu, diácono? Vocês ficam cuidado aí, pode ter gente irritada entrando aí com vocês aí. E dá um pedala Robinho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiquei irritado com o pastor. Porque quando o pastor entrou, todo mundo ficou em pé. Eu falei, por que isso? Eu acho que eu vou adotar isso aqui agora, irmão. Ué, aí uma menina ficou endemoniada. 5 diáconos pegaram ela pelo braço, levaram para uma sala lá atrás, que eu não sei o que fizeram, mas acho que expulsaram o demônio, deram água com açúcar. E final das contas, a menina, a diaconia veio servir a ceia, eu peguei a ceia, quis comer, eu estava irritado. E a pastora falou assim, você não pode comer. Eu falei, eu posso. Ela falou, você não pode, você não é batizado. Eu falei, sou sim, na católica. Vou comer. Peguei o pão e... Na hora do suco foi mais difícil. Ela devolve isso, não devolve, devolve, não devolve, devolve. Caiu no vestido da amiga dela que estava do nosso lado, que estava nos convidando. E eu saí de lá irado. Por quê? Porque eu era inimigo de Deus. Então, querido, o homem caído, o homem natural, ele não gosta de Deus. Nós temos a palavra da reconciliação, porque somos sacerdotes. Você não precisa de ligar para mim para pregar para o teu amigo. Você pode, porque você tem essa palavra. Posso ouvir um amém? E eu acho que isso é muito claro para a igreja, amém ou não? Amém ou não? Mas sabe uma coisa que eu acho que não está claro para a igreja? É que além de sacerdote, nós somos o quê? Hein? Reis. Diga comigo, reis. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, Pedro, dois, 9. Irmãos, eu não sei o que acontece, mas eu preciso fazer uma confissão de púlpito aqui. Valdinei, depois você corta isso no YouTube. Todo culto que o senhor Ademir vem, acaba tarde, irmão. Vocês são testemunha disso, é verdade ou não? Não tem acabado o culto 9h30 aqui, amém ou não? Esse amém foi fraco, igreja, me ajuda. Tem ou não tem? Mas é que quando o senhor Ademir vem, irmão, o culto acaba tarde, eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu gosto de pregar olhando para ele. Senhor Ademir, eu te amo, tá? Olha só o versículo 9, que diz assim, olha, mas vós sois a geração eleita. Diga comigo assim, geração eleita. O sacerdócio real. Então diga assim, sacerdócio real. Sabe qual é o problema, irmão? Quando as pessoas leem esse texto, a palavra real, ouça aqui, olhe para mim. A
palavra real no português, ela é uma palavra complicada, porque ela tem dois sentidos. Ela tem o real da realidade, ou seja, sacerdócio real, ou seja, sacerdócio de verdade. Mas o real aqui também tem a palavra real, ela tem um outro sentido, que é o real de realeza. O texto aqui de 1 Pedro, ele não está falando que nós somos sacerdotes de verdade, ele está dizendo que nós somos reis e sacerdotes. Então esse real aqui é de realeza. Posso ouvir um amém? Então ao teu lado tem alguém da realeza. Ao teu lado tem alguém nobre. Posso ouvir um amém? Eu não sei se você sabe disso, mas você sempre quis ter o sangue azul. Eu quero dizer, eu acho que você tem. Porque a Bíblia diz que nós somos nobres. Nós somos reis. Aleluia, achei que a gente ouviu um aleluia mais forte, irmão. Agora, o que isso implica? Eu já falei sobre o sacerdócio, eu já falei sobre a mensagem da reconciliação, eu já falei sobre o nosso ministério da reconciliação, já falei, mas não é só a reconciliação, nós temos a nobreza em nós. Então, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, você é nobre. Aí talvez você olhe para ele, irmão, e você não acha que ele é tão nobre assim. Por quê? Porque talvez ele está do teu lado e ele está com o dedo no nariz. Aí você fala: um nobre não enfia o dedo dentro do nariz. Mas acredite em mim, ele é nobre. Talvez ele ainda não sabe disso, mas é. Nós somos nobres. O Senhor nos salvou para a nobreza. Olhe para mim, chegue. Então, querido, ouça o que eu vou te dizer. Precisamos ter atitudes nobres. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro aqui nessa noite. Eu estou ou não? Você é nobre, irmão. Então você precisa andar segundo a tua vocação. Paulo diz isso. Você precisa se portar como um nobre. Então o teu falar não pode mais ser um falar vulgar. Por quê? Porque você é nobre. As tuas palavras não podem mais ser palavras meia verdade. Por quê? Porque nobre não mente. Somos nobres. Precisamos nos vestir como nobres. Então você, menininha, cuidado com a tua roupa. Quando você for colocar a sua roupa, pergunte: será que a nobreza se veste assim? Será que a realeza se veste assim? Tu é nobre. Você é homem também. Sabe qual é o grande problema, irmão? Eu vou falar aqui, estou sujeito a escandalizar a igreja. Se a igreja escandalizar até domingo que vem, passa o escândalo em nome de Jesus, amém ou não? Aleluia. Mas você sabe o que me intriga muito? É que no meio da igreja, muitas vezes, não está imperando o espírito da nobreza, mas é o espírito da miséria. É o espírito miserável. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu vou dizer algo para você. Você precisa entender que você é nobre. Você não tem mais que estar ficando no meio de coisas mesquinhas, porque tu é nobre. No meio da igreja envolve essa questão de miséria. O crente, ele reclama de tudo. O nobre não reclama. O crente reclama de tudo. Você vai fazer um congresso de carnaval, quanto que é? R$40? 40? Por que é 40? Não, está de graça. E 40 até hoje. A partir de amanhã é 60. O crente reclama do preço da coxinha da cantina. Reclama do preço do almoço que a gente faz. Reclama de tudo. Meu irmão, tu é nobre. A nobreza está em você. Ouça o que eu vou te dizer. Eu não sei se você acha, mas eu acho que não combina com a nobreza viver reclamando da vida. Vive? Combina? Não, porque não sei o que na minha casa, não sei o que no meu marido, não sei o que na minha esposa. Eu não vejo nobre fazendo essas coisas, mas vejo crente fazendo. Por quê? Porque ainda não entendeu o que é nobre. Tu é nobre. Nobre não fala da vida dos outros. Irmão, vocês estão comigo ainda, amém ou não? Porque na hora do sacerdócio estava bom. Eu sei que agora na hora do nobre o negócio apertou um bocado. Mas vocês ainda estão comigo, amém ou não?
Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você é nobre. Sabe, querido, avareza não combina com nobre. Dizem que certa vez Alexandre o Grande, quem, irmãos? Ele conquistou uma cidade e ele estava entrando dentro dessa cidade na sua marcha triunfal, e um mendigo se aproximou dele. Ouça isso, ouça isso. Um mendigo se aproximou dele e pediu uma esmola. Diz os historiadores que Alexandre o Grande pegou uma moeda de ouro e deu para aquele mendigo. O companheiro lá, o capitão do Alexandre que estava do lado dele, falou: Alexandre, você é doido? Uma moeda de ouro para o mendigo? Rapaz, isso é muito dinheiro, por que você deu isso aí para ele? Sabe o que Alexandre respondeu? Alexandre o Grande, ele falou assim: olha, a minha oferta não é de acordo com o tamanho da necessidade dele, mas é de acordo com o tamanho da minha grandeza. Isso é nobre. Isso é nobre. Você é nobre. Para de ficar murmurando, para de ficar reclamando, porque isso não combina com nobre. Não combina com nobre posturas, frases de Facebook. Antes de você postar qualquer coisa no Facebook, lembra, você é nobre. Quantos estão comigo, digam amém. E o título dessa mensagem, irmãos, é a oferta dos nobres, amém ou não? E aí eu queria pedir para você abrir em Números capítulo 7. Eu já estou terminando. Números 7. Olha só o que está escrito aqui. Irmão, eu falei que eu estou terminando, não ouvi nenhum. Engraçado que eu joguei em direta para você fazer e você ainda não fez. Só de raiva eu não vou terminar agora também. Números capítulo 7, olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Diz assim: quem achou, diga amém. Vou até 11 horas da noite homenagem a Sademi hoje. Ai, irmão, não faz não que eu empolgo. Faz não que eu empolgo. Número 7. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz aqui no versículo 1. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo ungido e santificado, juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, eu vou mudar a palavra aqui, tá? Os nobres de Israel, quem, irmãos? Os nobres de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Fizeram o quê? Estes eram os príncipes das tribos, os quais estavam sobre os que foram contados. Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor. E o que era a oferta dos nobres? Ouça bem: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo seu serviço, e assim foi. Então Moisés começou a distribuir. Então preste bem atenção, amado, olha para mim aqui. Números capítulo 7 é o maior capítulo do livro. São quase 80 versículos. E eu não sei se você sabe, amado, esse capítulo, ele fala única e exclusivamente das ofertas dos nobres, dos príncipes. As ofertas que eles deram. Eu não sei se você se lembra do versículo 1, porque muitas vezes eu estou lendo o texto e você só está acompanhando com o olho e não está entendendo o que está lendo. Então eu vou te explicar. O versículo 1 está dizendo que quando Moisés ele acabou de levantar o tabernáculo, o tabernáculo foi levantado, tendo ungido e santificado todos os móveis, o altar do sacrifício, todos os utensílios. Então era o dia do quê? Era o primeiro dia de funcionamento do tabernáculo. Quantos estão comigo? Digam amém.
Era o primeiro dia de funcionamento, era o dia que foi erguido o tabernáculo, foi o dia de ungir o tabernáculo, de preparar o tabernáculo para o sacrifício. Então os nobres de Israel, eles ofereceram uma oferta ao Senhor e eles trouxeram 12 carros cobertos de quê? Aqueles carros estavam cheios de presentes. Eles estavam lotados de presentes, eram 6 carros e 12 bois, lotados de presentes. E eu não sei se você sabe, talvez você fale assim, pastor, mas eles deram carroça. Mas irmão, não tinha Ferrari na época. Você entende ou não? Porque talvez você vai tentar ver essa oferta no dia de hoje, você não dá valor. Mas essa oferta era o mais top que podia ter na época. Era dar um carro de boi para alguém. Era como se eles estivessem dando, querido, uma coisa grandiosa. O melhor presente que podia dar. Então nesse dia, esses nobres, eles resolveram presentear. E Deus separou um capítulo inteiro para registrar a oferta desses nobres. Por quê? Porque todas as vezes que um nobre oferta, irmão, essa oferta é registrada diante de Deus. Todas as vezes que reis ofertaram alguma coisa, essas ofertas foram registradas. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Esses nobres vieram e ofertaram ao Senhor 6 carros, 12 bois, os presentes. E o que me chama a atenção, eu disse para você que o título da mensagem era as ofertas dos nobres. Eu queria te trazer um ensinamento nessa noite. Eu queria falar para você de 3 características dessa oferta. A primeira característica dessa oferta, irmão, é que foi uma oferta o quê? Voluntária, ou seja, Deus não pediu. Não há registro de Deus ter pedido, olha, quando se levantar o altar, peça-se aos nobres que tragam a oferta. Então por que esses nobres ofertaram? Porque eles eram generosos. Sabe por quê? Generosidade combina com nobreza. Tem gente, irmão, que às vezes chega pra gente e fica assim, olha, tem que dar meu dízimo do líquido ou do bruto? Irmão, não sei, se dá o que você quiser. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Pastor, se eu for demitido, mas eu contribuí, eu dei do bruto, eu tenho que... Irmão, para de lei. Faz o que está no teu coração. Mas só lembre de uma coisa, irmão. Avareza não combina com nobre. Generosidade combina. Os nobres são generosos. Ninguém pediu essa oferta para eles, eles decidiram dar. Quantos estão comigo, digam amém. Então a primeira característica dessa oferta é que foi uma oferta voluntária. Diga comigo assim, oferta voluntária. A segunda característica dessa oferta, sabe o que me chama a atenção? Ouça aqui agora, você precisa prestar atenção. Quando eles deram essa oferta, Moisés, ele deve ter ficado perplexo. Ele falou assim, agora, Deus não mandou receber essa oferta. Eu não sei se você percebeu no texto bíblico, a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala, recebe essa oferta. Recebe e dá para os levitas. O que Deus mandou Moisés fazer, querido? Receber. Moisés então ele recebe a oferta e ele deu para os levitas. Por que ele deu para os levitas essa oferta? Sabe por quê, irmão? Eu não sei se você sabe. O tabernáculo no deserto ele era montado e tinha uma nuvem de glória. A nuvem durante o dia, a coluna de nuvem e a coluna de fogo durante a noite. Quando aquela coluna se movia, o povo de Israel movia. Então tinha que desmontar o tabernáculo, levantar o acampamento e levar as coisas seguindo a coluna. Você sabia disso, sim ou não? Até aquele dia, os levitas, eles tinham que desmontar o tabernáculo todinho, e eram peças pesadíssimas. Eles tinham que desmontar tudo e levar nas costas um peso tremendo, cada coluna daquela quase 80 quilos, e eles levavam seguindo a coluna. Mas o dia que os nobres ofertaram, eles ofertaram 6 carros. Deus falou, dá esses carros para os levitas. Por quê? Porque essa é a segunda oferta, característica da oferta dos nobres. Eles tornaram a obra mais leve. Os levitas não tinham mais que carregar tanto peso, agora tinham os carros para carregar. Eu não sei se você sabe, irmão, quando você devolve o seu dízimo, quando você oferta, você está tornando a obra mais leve. Você sabia disso? Você sabia que a obra de Deus ela pode ser pesada, sim ou não? Pode. Muitas vezes, irmãos, é pesado demais. Sabe por quê? Porque toda essa responsabilidade, manutenção aqui, de pagar as contas, os compromissos, está nos ombros muitas vezes de um só e de uma equipe. E muitas vezes, querido, você retém a sua oferta,
Muitas vezes você retém o seu dízimo e você torna a obra muito pesada. Quantos pastores estão amargurados por causa de crise financeira da igreja? Quantos pastores estão pensando em desistir do ministério porque não conseguem pagar as contas? Sabe por quê? Porque os nobres fecharam o coração. Quando você oferta, irmão, quando você é fiel, você torna a obra mais leve. E em último lugar, a última característica da oferta dos nobres, sabe o que era, irmão? Eles ofertaram por amor do altar. Aquele dia, que dia, irmãos? O dia da consagração do tabernáculo, foi o dia que o altar foi consagrado. Sabe o que era sacrificado no altar? O cordeiro. O cordeiro era sacrificado pelo perdão dos pecados. Então aqueles nobres, eles viram a importância daquilo, e eles resolveram ofertar porque eles amaram o altar. Na antiga aliança, o cordeiro era sacrificado naquele altar. Na nova aliança, o cordeiro foi sacrificado na cruz. Quantos estão comigo? Digam amém. Aqueles homens ofertaram por amor do altar. Hoje, o meu dízimo e a minha oferta tem que ser por amor à cruz. Vocês estão entendendo? Então, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando você for ofertar, quando você for devolver o seu dízimo, faça isso voluntariamente, porque você é nobre. Em segundo lugar, faça isso sabendo que você vai tornar a obra mais leve. Você vai fazer sua liderança parar de gemer. Em terceiro lugar, faça por amor da cruz, da mensagem da cruz, da mensagem da reconciliação. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.